Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Bastante rostinho novo. Culto pós-acampa. Para quem talvez esteja vindo pela primeira vez, estamos seguindo na exposição do Evangelho de Lucas. E aprove a Deus que nesse período dos 40 dias que antecedem a Páscoa, todos os estudos dos próximos sábados são do período que antecede a Páscoa no livro de Lucas. Então a gente vai estar imerso até no dia 19 de abril, que de fato será o dia da crucificação de Jesus. A gente está em Lucas talvez há mais de 2 anos, e aprove ao Senhor que as datas batessem certinha para que aqui a gente estivesse nos dias que antecedem a crucificação do nosso Senhor Jesus. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. E você fala, Guilherme, você está louco? Está falando de Lucas, nós vamos para Mateus? Vamos para Mateus. No capítulo 26, nós vamos fazer a leitura do 36 ao 46 e, na sequência, nós entramos no texto de Lucas. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia e se concentre. Se possível for, coloque seu celular no modo avião, para que as mensagens não te atrapalhem durante a exposição bíblica. O título da pregação de hoje é a prisão de Jesus. E para compreendermos plenamente o que aconteceu naquele momento, quando Judas beija o Senhor Jesus e o Senhor Jesus é preso, eu quero passar com vocês o que estava acontecendo um pouquinho antes. E é por isso que estamos aqui em Mateus capítulo 26, no verso 36. Vejam o que diz a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E agora vamos para Lucas. No capítulo 22, a partir do verso 47, falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. A
Pai, obrigado porque a Tua palavra está registrada e é trazida a nós nessa noite. Pelo agir do Teu Espírito Santo, eu peço para que o Senhor use a minha vida. Prepara cada coração aqui para receber a Tua palavra. Que nós possamos compreender o que foi que Jesus suportou em amor por nós, Senhor. Dá-nos a revelação pelo Teu Espírito. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, era necessário a leitura um pouco mais longa, para que vocês entrassem na cena, entendessem tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus sobe para fazer a sua oração. Ele está no Monte das Oliveiras, aos pés, ali no Getsemane. E Jesus ora por 3 vezes, e as 3 vezes ele encontra os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dormindo, ao invés de vigiar. E após esse período de oração, uma multidão se aproxima com tocha, com arma, para prendê-lo. E é sobre isso que nós transcorreremos ao longo dessa noite. Essa é uma das poucas passagens que estão presentes não apenas nos 3 evangelhos sinóticos, mas também em João. Tamanha é a importância deste texto. Em Mateus, no capítulo 26, em Marcos, no capítulo 14, e em João, no capítulo 18. Jesus aqui, meus queridos, ele chegou no momento mais difícil do seu ministério. O texto que lemos mostra a angústia, a tristeza que assolava o nosso Senhor Jesus. Pior que receber as críticas, os cuspes que ele iria receber, os cravos e os espinhos, o Senhor Jesus receberia a rude cruz. Jesus ele estava na iminência de tomar o cálice da ira de Deus contra o pecado. Tamanha é a abominação de Deus contra o pecado, que para que eu e você possamos ser salvos, era necessário que alguém cumprisse as justas exigências da lei. E aquele que pecar, certamente morrerá. E era necessário que um cordeiro santo morresse pelos nossos pecados. E Jesus estava se colocando nesta posição. Não por conta dos seus próprios pecados, mas por conta do meu e do seu pecado. Porque em Cristo não havia nenhum pecado. Jesus nunca errou. Jesus nunca pecou em sua caminhada. 100% Deus, mas 100% homem. Ele viveu na dependência do Pai. E aquele momento onde ele vai orar e fala, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ali era o homem sofrendo. Não só a iminência da sua morte, da sua perseguição, mas a iminência da sua separação da Trindade. Falaremos um pouco mais adiante. No local, ele pede para que seus discípulos ficassem ali na retaguarda, vigiando e orando para que não caíssem em tentação. E eles fizeram isso? Não. Eles dormiram. Eles dormiram num ponto. Eles estavam talvez totalmente alienados do que estava para acontecer. Eles não tinham entendido tudo que Jesus vinha dizendo. Eles não perceberam que o Senhor seria preso. No Getsemane, essa palavra significa prensa de azeite. Para você fazer o azeite, a azeitona é espremida por uma pedra gigante que vai esmagando e vai tirando o óleo. Ali o nosso Senhor foi começando a ser esmagado naquele lugar. Ele começou a ser moído naquele lugar. A sua vida bios estava pronta a ser tirada. E a sua comunhão com o Pai, às vésperas de ser quebrada. A hora das trevas se aproximava, é o que a passagem de Lucas nos fala. De forma sorrateira, ela vinha sobre o Filho de Deus. O Santo de Deus, o que nunca havia cometido pecado, ele sentiria o fel do pecado, o amargor do pecado, não dele, o meu e o seu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor de mim e de você. O justo de Deus seria esmagado por conta das nossas transgressões. E nesse contexto de profunda angústia do nosso Senhor Jesus, do nosso Messias, ele orava ao Pai para que, se possível, fosse aquele cálice
amargo fosse afastado dele, mas que não fosse feita a vontade do Jesus homem, mas que fosse feita a vontade santa do Deus Pai, que prevalecesse o plano redentivo do Senhor. Porque foi para este fim, foi para o cumprimento das profecias, que essa hora terrível se aproximava do nosso Senhor Jesus. A Trindade Santa, queridos, ela estava prestes a sofrer uma ruptura relacional. Porque Jesus, sendo Deus e sendo santo, quando ele assume o meu e o seu pecado, ele se torna impuro. E o relacionamento dentro da Trindade tem um pressuposto básico, que é a santidade. Quando o pecado entra em Jesus, quando os nossos pecados são atraídos em seu corpo, naquele momento a palavra de Deus fala que houve trevas sobre a terra. Nele não havia beleza alguma. Ali o Deus Pai entregou o Filho dele, porque ele amou a mim e a você. Esse é o tamanho do evangelho que nós cremos. Muitas vezes nós pensamos nos aspectos da cruz, sobre a ótica de Cristo, que de fato sofreu de forma brutal naquela cruz, tanto no aspecto carnal quanto em seu espírito. Mas pensem, o que o Pai não passou? O tamanho da angústia do Pai naquele momento sombrio. Eu não tenho condições alguma de sondar o coração de Deus Pai, mas como uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, Ele me fez pai. Sou pai de 3 filhos. E eu posso, de forma talvez milesimal, compreender o tamanho da dor de Deus Pai entregando o seu filho para pecadores. Ele entregou um filho para ganhar uma multidão de filhos. Era necessário que o unigênito de Deus padecesse, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas passasse a ter vida eterna. E foi por causa do sangue e da obra de Cristo Jesus, foi por conta desse sofrimento, dessa perseguição e dessa prisão que nós estudaremos hoje, que eu e você, que cremos e confessamos que Jesus é Senhor, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Cristo é a esperança da glória vindoura, meu irmão. Era necessário que tudo isso acontecesse. O pai entrega o filho, mas ele sabia que o filho tinha autoridade sobre a morte. E que haveria o domingo da ressurreição, onde o filho que estava padecendo não ficaria sucumbido às trevas, mas que ele ressuscitaria. E por meio da ressurreição temos a vida nova. A alvorada do domingo tira a humanidade do inverno profundo e traz a humanidade para a primavera do Senhor. Ali é instaurado o reino de Deus. Oh, meus irmãos amados, isso é grandioso demais. O Pai sabia que o Filho triunfaria sobre a morte. As traições, os espinhos e as feridas do nosso Senhor Jesus, elas eram necessárias para que se cumprisse o plano redentivo do nosso Pai. Era necessário. Por isso Jesus falava, se possível for, mas cumpre a tua vontade. Eu não podia entrar, de fato, na exposição mais verso a verso da passagem de hoje. Como é uma passagem muito difícil, sombria, triste, eu tinha que antes falar da esperança que tem. Eu precisava falar para vocês que, por mais que a gente vai ver todo esse sofrimento, ele fazia parte da soberania de Deus para a redenção dos seus filhos. Tenham isso em mente ao longo de todo estudo. Tudo isso foi preciso para que eu e você tivéssemos acesso ao nosso Deus. Para que eu e você que cremos ganhássemos a vida eterna, meu irmão. Eu vou falar para vocês que não foi uma e nem 2 vezes que ao longo desse estudo eu chorava. Simplesmente porque eu me transportava para aquela cena e eu via o que Jesus passaria no seu aspecto humano, mas não só isso. Eu via o que ele foi capaz de suportar por amor a mim, que sou uma que não merecia a graça e a misericórdia de Deus. Nada de mim é bom. Eu não merecia tanto amor, eu não merecia tanta graça. Você não merecia. Se você acha que você merece, você não merece.
Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. E a nossa justiça, a palavra fala que são trapos de imundícia. Não fosse a graça de Jesus cobrindo multidão de pecado, eu e você estaremos fadados ao inferno. E caminhando a passos largos para o inferno. Jesus passou por tudo isso por amor a nós e pela sua igreja. E após então orar, pedindo para que, se possível, fosse aquele cálice fosse afastado, ele fala para os seus discípulos que o traidor se aproximava. E então nós entramos no versículo 47 do capítulo 22 de Lucas, que diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Essa multidão, ela era composta por soldados, por oficiais do sumo sacerdote, por guardas do templo. Eles estavam armados até os dentes. Eles eram guiados por tochas, então isso revela que isso tudo aconteceu à noite. E eles eram guiados por Satanás e Judas. Nos estudos anteriores vimos que Satanás entrou em Judas após a ceia, para que fosse feito o que tinha que ser feito. Para que ele fosse à frente desses homens e levasse esses homens até o Senhor Jesus. Judas sabia onde que ele ia encontrar Jesus. Era natural e de costume do Senhor Jesus ir até este local para fazer suas orações. E antes que o beijo de Judas acontecesse, algo que não está relatado no Evangelho de Lucas acontece. E eu vou precisar passar por isso. Como os evangelhos são complementares, nós vamos precisar indo de um para o outro para construir a história de forma lógica e cronológica para vocês aqui. E lá em João, no capítulo 18, verso 2, olha só o que acontece. Que mostra a voluntariedade de Cristo em sua própria prisão. João 18, verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanterna, tocha e arma. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava ali com eles, e quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Como é precioso a gente ver a complementariedade das Escrituras. Aqui o apóstolo João evidencia a autoridade de Jesus sobre os seus adversários. Antes que Satanás o tocasse pelo beijo de Judas, ele adianta-se e fala: quem vocês estão procurando? Antes que Judas o beijasse. Não foi o beijo de Judas que indicou para aqueles homens que Jesus era Jesus. Jesus saiu de trás e falou assim: eu sou Jesus o Nazareno. E o interessante é que aqui o texto de João, ele fala assim, que eles recuaram e caíram por terra. Nós vemos que Satanás, aqueles homens ímpios, eles se dobraram diante do Senhor Jesus. Eles se dobraram diante da divindade antes de tocar na sua pele. Esse trecho ele não é retratado no filme do Mel Gibson, mas isso aqui mostra a divindade de Cristo Jesus. Não foi o beijo de Judas. O beijo de Judas foi protocolar e veio depois desse acontecimento. Jesus, queridos irmãos,
Ele se entregou de forma voluntária, com seu espírito completamente angustiado. Ele se voluntariou à cruz por amor de nós. Ele se entregou. E agora olhemos para o texto de João, no capítulo 10, no verso 14 a 18, vou ler bem rapidamente, não precisa abrir, onde Jesus fala assim, vou a partir do 15, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Muito antes desse acontecimento, Jesus fala que ele daria a vida pelas suas ovelhas. Um pouco mais adiante, no 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a vida do Senhor Jesus, se ele voluntariamente não a der. Espontaneamente a dou. E olha o que Jesus fala aqui, no final do versículo 18. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Aqui Jesus fala que ele ressuscitaria. Mas naquele momento os discípulos não lembravam de tudo isso. Eles não lembravam das palavras do nosso Senhor Jesus. E de volta aqui ao texto de João 18, nessa passagem, nós presenciamos que o amor de Cristo aos seus discípulos, inclusive, os protege. Porque ao finzinho desse trecho, Jesus fala assim, se é a mim que vocês querem, deixem estes ir. Falando de Pedro, de Tiago e João. Então, até ali, naquele momento, Jesus estava protegendo e amando os seus. Mesmo Pedro sendo Pedro, fazendo tudo o que ia fazer. Em poucas horas, Pedro trairia Jesus 3 vezes. Pedro desobedeceria o Senhor, sacaria a espada e na orelha do soldado. Então, após se entregar e se auto-identificar, Judas vai cumprir esse protocolo maligno do beijo. Olha no verso 47 de Lucas agora, 22. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, vinha à frente e aproximou de Jesus por beijar. E Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Judas. Que depois de Jesus se identificar, aquela multidão que recuou e caiu, Judas vem e só cumpre o combinado que ele tinha com os caras lá. Para ele receber aquelas 30 moedas de prata. Foi esse o preço que ele vendeu ao Senhor Jesus? Hoje, no preço de hoje, seria $3.000. 3 vezes 6, R$18.000. Foi por esse preço que ele foi lá e fez o que fez. Com base nos textos que nós vimos, Judas Iscariotes, ele não entregou propriamente a Jesus, né? Cristo mesmo o fez, e o papel de Judas e de Satanás foi levar aqueles homens do templo, aqueles homens de duro coração, os fariseus, aqueles homens maus, até aquele local do Getsemane. O beijo que ele deu em Jesus, ele foi mentiroso, ele foi hipócrita. E ele chega e chama Jesus de mestre ainda. Entregando Jesus, ele chama Jesus de mestre. Abominável isso. Abominável isso. Ele estava preocupado com seus próprios interesses. Mas tentando entrar um pouco na cabeça de Judas, talvez o que levou ele a cometer tudo aquilo, ele via um movimento crescente dos sacerdotes, dos fariseus, para prender Jesus. Talvez em seu coração ele falava assim, não tem mais jeito, já era, Jesus, eles vão pegar Jesus. Os ânimos estão ficando cada vez mais exaltados aqui. E a gente pode supor que ele tenha ficado frustrado, porque não só ele, mas vários outros discípulos imaginavam um Cristo, um Messias, que viesse para ser um imperador real, que ocupasse um lindo trono, subjugasse as nações inimigas de Israel, que governasse com um cetro de ferro aquela região. E não só isso. Como eu estou com ele desde o começo, eu vou ganhar um cargo bom lá no governo dele. Talvez ele estava imaginando isso, como vários outros. E como o ministério de Jesus não caminhava para esse lado, ele falou, eu estou fora disso. Eu não quero saber disso. Vou pegar dinheiro, porque eu gosto de dinheiro. Lembrem que Judas era tesoureiro do ministério de Jesus. Então, talvez, porque na cabeça dele a prisão de Cristo era certa, ele falou assim, vou ganhar uns trocos. Esses caras sabem onde Jesus fica. Eu não sei por que eles querem que eu mostre onde Jesus está. Eles sabem.
Jesus vai lá no templo todo dia. Mas eles queriam, aqueles homens, que ele levasse a Jesus à noite, na calada, para evitar qualquer tipo de motim daqueles que caminhavam de fato com Cristo. E Judas, então, ele caminha com Jesus ao longo do seu tempo de ministério. Judas viu milagres que Cristo fez, ao vivo e a cores. Judas não conheceu Jesus de ouvir falar. Judas caminhou de fato com Jesus. E isso não foi o bastante para ele. A altivez do seu coração, o seu amor ao dinheiro, que pela palavra de Deus fala que é a raiz de todos os maus, fez com que Judas entregasse a Senhor Jesus na mão dos malfeitores. Judas, ele foi 100% responsável pelas suas próprias decisões. E se eu tivesse que colocar os 4 motivos pelos quais Judas realizou o que realizou, o primeiro é pela soberania de Deus. Segundo, dinheiro. Terceiro, Satanás entrou em Judas. Ele deu brecha para que Satanás usasse a vida dele. E o quarto, pela sua própria maldade, pelo pecado que habitava no coração de Judas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. 1 de 12 apostatou. Isso representa 8,3% dos discípulos de Cristo. 8,3% apostatou. Essa é uma estatística pesada. Se eu aplicar aqui hoje, talvez a gente esteja em 100 pessoas, 150 pessoas aqui. 8% disso aqui são 12, 13, 14 pessoas daqui. Que irão negar ao Senhor Jesus. Que irão apostatar. Lembrem que Judas, ele tinha uma posição relevante no ministério de Jesus. Ele era o homem do dinheiro. Ele era um cara, a princípio, acima de toda suspeita. Quando Jesus na ceia fala, para quem eu der o pão, esse vai me trair, ainda assim os discípulos não compreenderam. E Jesus fala para Judas, vai, faz o que você tem que fazer logo. Sai daqui. Ele era o homem que ficava com a chave do cofre. Aquela conduta que talvez fosse bonitinha. E aí eu fico pensando, será que eu e você, nós podemos ter uma conduta também acima de qualquer suspeita? Nós podemos talvez participar da igreja, a gente pode ter cargos na igreja, posições relevantes que os irmãos jamais duvidarão da nossa índole. Às vezes até beijamos a Cristo, como Judas fez, entre aspas. Mas com propósitos escusos. Quantas vezes, como Judas, nós talvez vivemos ao lado de Cristo, falamos sobre Ele, mas nós não temos um coração verdadeiramente rendido ao Senhor Jesus, a realizar a sua vontade. Será que a estatística dos 8% se aplica aqui a nós? Se Jesus, que é o bom pastor, foi 8%, é capaz que aqui, nós que não somos bons pastores como Cristo, essa estatística seja pior. Essas reflexões, elas são duras, e eu falo que ela destoa e muito desse evangelho comfort que tem por aí. Fofinho, cheiroso, mas que não tira mancha nenhuma do pecado. O meu desejo nessa noite, meu irmão, é te chamar para viver uma vida íntegra com o Senhor Jesus. Para que você abandone, de fato, as coisas que te aprisionavam no mundo. E saiba que você não vai fazer isso no suor do seu braço. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Você precisa dobrar os seus joelhos diante de Deus e pedir misericórdia, Senhor. Miserável homem que sou. Só o Senhor pode me fazer um crente genuíno. Só o Senhor pode me sustentar para que eu não apostate como Judas fez. Só o sangue de Cristo tem a capacidade de me unir novamente ao Senhor, Pai. Que o meu derramar e o seu derramar diante do Senhor, irmão, ele não seja por motivo de barganha, que ele não seja por motivo de dinheiro, por status, por ter amigos,
Que gostoso é, vamos no acampamento, aquele monte de jovem, faço novas amizades. Meu irmão, o reino de Deus não é isso não. Isso é bom. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união, mas o evangelho é muito além disso. É a tua vida com o Senhor Jesus. Não é o que teu amigo vai achar, não é o que teu pai vai achar, mas é o que o Senhor Jesus vê em você. Judas era aceito ali pelo povo, mas com um beijo e 30 míseras moedas de prata, ele resolveu negar tudo aquilo que ele tinha visto que o Senhor Jesus fez. Hoje nós fazemos pela fé, pelas Escrituras. Ele teve a oportunidade de enxergar Jesus fazendo os milagres. Quando os 70 são enviados, possivelmente ele estava junto com eles. E ele resolveu trair ao Senhor Jesus. Eu clamo para que toda a prepotência, para que toda a altivez que um dia esteve no nosso coração, ou talvez esteja no seu coração, elas sejam crucificadas em Cristo Jesus, porque só assim nós poderemos andar firmes na vontade do nosso Deus, firmes em direção à vida eterna, firmes em direção ao dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a tua igreja. E ali não vai ter mentira, não vai ter migué. Não vai ter lá na frente eu vejo, não. Ali o tempo da misericórdia haverá cessado. Ou você creu, ou você não creu. Aqueles que estão no meio do muro, em cima dele, saiba que em cima do muro é do diabo. Aparta de mim, vocês que são mornos. Não quero vocês. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem vive uma vida de fato diante do Senhor. E meu irmão, se eu e você a gente não orar a palavra, se eu e você a gente não ler a palavra, se eu e você não andar em comunhão, nós vamos sucumbir, porque esse mundo jaz no maligno. E o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E se você está fraco nestes 3 aspectos da vida da santidade do cristão, o diabo vai te abocanhar. Vigie, não durma no ponto como os discípulos. Vigiem para que não caiam nas tentações. Feita então essa aplicação aqui para nós, eu volto para o verso 49 do texto de Lucas. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Pedrão. Pedro decidiu travar a batalha errada, gente. Ele resolveu tirar a sua espada da bainha. E nós sabemos que é Pedro e Malco, é o nome do soldado que teve a orelha decepada, por causa do texto de João, que dá o nome dos 2 personagens, dos envolvidos nesse relato. Jesus tinha pedido para que eles vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação, e eles não fizeram isso, eles dormiram. E quando os soldados chegam para colocar as mãos em Jesus, ele pergunta e nem espera a resposta. Fala assim: feriremos a espada? E parece que ele já estava com a espada lá atrás e na orelha do cara. Orelha direita, né? Lucas, sendo médico, ele precisa a orelha que foi atingida. Só faltou ele colocar aqui quantos ml de sangue o Malco perdeu. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que Pedro, de certa forma, ele também traiu o Senhor Jesus nesse momento. Ele não cumpriu os ensinamentos de Jesus. E posteriormente ele vai negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Na força do seu impulso, ele quis mostrar uma bravura que era totalmente imprópria para o momento. Eles eram 3 mais Jesus contra uma multidão. Ele resolve sacar uma espada. A derrota, naquele momento, já havia acontecido. Qual era a chance de uma espada derrotar uma multidão? A bravura na hora errada. Ele não compreendeu o que Jesus tinha falado um pouquinho antes para eles. Se eu não me engano, quem falou desse sermão foi o Felipe Brasil, sobre as 2 espadas. E ele falou assim: Senhor, tem 2 espadas aqui. Jesus falou: basta, cara, você não está entendendo nada. E o que eu estou falando para vocês é que vocês vão viver tempo difícil. Não é para sacar a espada agora, Pedro.
Diante do saque da espada de Pedro, Jesus fez uma advertência para ele, que não está na passagem de Lucas, mas está na de Mateus. Não precisa abrir, mas em Mateus 26, no versículo 52, fala assim: então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais se deve suceder? Jesus, diante do comportamento de Pedro, Ele ensina Pedro ainda. Diante da sua prisão, Jesus ensina Pedro. Jesus fala que Ele colocaria fim àquela batalha, que nem era uma batalha, apenas como oração ao Pai. E o Senhor enviaria um exército celestial que reduziria a nada aquela multidão de soldados ali que estavam. Um destacamento de legião é algo aproximado a 6.000 homens. Agora, o texto fala que são 12. 12 vezes 6.000, 72.000 anjos apareceriam com uma simples oração do nosso Senhor Jesus ao Pai. Ele colocaria fim a todos aqueles homens. Jesus foi para a cruz porque Ele tinha que ir para a cruz. Jesus foi para a cruz porque Ele amou a mim e a você. Jesus foi para a cruz porque era a vontade do Pai. E Ele foi obediente até as últimas consequências. Ele precisava fazer isso? Não. Não fosse o amor dele, furioso, por aqueles que o Senhor, desde a eternidade, elegeu para si. Todo o ministério de Jesus apontava para este momento. Todo o ministério de Jesus apontava para a cruz. E Jesus estava a cumprir a vontade do Pai. Ele ia se submeter a tudo aquilo. Era preciso que Ele tomasse o cálice da ira de Deus contra o pecado. João 18, o outro paralelo, no verso 11, fala assim: mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Dito isso, Jesus então toca na orelha direita de Malco e a cura. Diante de uma multidão que veio prender o Senhor, Ele realiza o seu último milagre antes da sua crucificação. Pelo menos o milagre registrado. Não há outro depois deste até a sua crucificação. Jesus cura um daqueles que vieram prendê-lo. Amor, misericórdia e graça. Jesus se entregando a pecadores, por amor a pecadores. E talvez se Jesus não tivesse curado Malco, haveria uma quarta cruz no Calvário, a cruz de Pedro. Possivelmente Pedro seria levado preso, porque cortou a orelha de um oficial. Mas Jesus demonstra amor e realiza um milagre. E mesmo diante de mais um milagre, aqueles homens colocam a mão sobre Jesus para levá-lo cativo. O tamanho da dureza do coração daqueles. E talvez você e eu estejamos com o coração duro desse jeito. Deus dando sinais atrás de sinais do amor, da misericórdia dele por você e você fechando seus olhos. Você fazendo o que você quer. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, meu irmão. O reino de Cristo, ele não viria a ser estabelecido pela espada, mas sim pela cruz. E de volta à passagem de Lucas, no verso 52 e 53, diz assim: então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus autoriza que eles coloquem a mão sobre ele. Agora sim, eles colocarão a mão sobre Jesus. Eles colocarão a mão sobre o Logos de Deus. Aquele que, juntamente com o Pai e com o Espírito, criou céus e terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Naquele momento Ele fala assim: é chegada a vossa hora. O poder das trevas.
Eles armados até os dentes, como se fossem prender um ladrão. Sendo que Jesus sempre estava ali no meio deles. E eles fazem isso para evitar qualquer tipo de confusão. E de forma soberana, Deus permitiu que as hostes malignas, naquele momento, agissem por um tempo determinado. Assim como lá na história de Jó, que Deus permite que Jó seja fortemente tentado por Satanás. Agora acontece a mesma coisa aqui. Para quem assistiu aquele filme Nefários, talvez essa era a hora que Satanás achou que ele estava ganhando. Mas ele só estava atuando porque a divindade e a soberania do nosso Deus estava permitindo que ele fizesse aquilo. E no momento certo, o Senhor fala, basta. E Satanás precisa se curvar diante do Senhor. Assim como esses homens se curvaram, caíram diante do Senhor. Então, por um tempo específico, a hora das trevas estava chegando. De forma soberana, o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse. Toda aquela maldade que começaria a ser suportada pelo nosso Senhor Jesus, fazia parte do plano de Deus para buscar pecadores como eu e você. E nesse estudo de hoje, várias lições nós podemos aprender. Nós nos transportamos para dentro da história que precede a crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós vemos Jesus orando e os discípulos dormindo. Nós vemos o Senhor se voluntariando como um cordeiro indo para o matadouro. Nós vemos Pedro sendo o impulsivo. Nós vemos Jesus sendo Jesus e curando o cara que veio prender ele, demonstrando graça e amor. Isso mostra que há solução para você, independente do que você fez ou fará um dia. A graça de Deus é maior que todos os seus pecados. O amor de Deus é maior que tudo aquilo que você já fez ou um dia fará. Mas isso não lhe faz viver de forma depravada. Caminharemos no pecado para que a graça superabunde? De forma alguma. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas a palavra mostra que Jesus está pronto para, assim como curou a orelha de Malco, curar o teu coração e o meu coração. Assim como Jesus colocou a mão e aquela orelha foi restaurada, se Jesus colocar a mão, Ele trocará o seu coração. E tirará o seu coração de pedra e colocará o coração de carne. E te fará andar nos estatutos dEle. É o Senhor quem vai fazer você caminhar em santidade. Se você tem falhado miseravelmente, como eu falho, você precisa mais e mais do Senhor. Você precisa clamar mais e mais pela misericórdia de Deus. Você precisa orar mais e mais. Você precisa estar mais junto com os irmãos. Você precisa confessar os seus pecados para ser curado. Que eu e você não beijemos o Senhor para profaná-lo, mas que eu e você possamos se achegar diante do Senhor para render louvor e adoração ao único que é digno disto. Que a gente possa se achegar diante do Senhor com um coração contrito e grato, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e essa é a razão da nossa alegria. O Senhor te tirou do inferno e te transportou para o reino do seu Filho amado. Que amor furioso que o Senhor teve por mim e por você, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus revele isso na sua mente, mas não só na sua mente, porque na mente de Judas estava claro, mas aquilo não havia descido para o coração dele. Que isso mude o seu coração, que isso mude o seu viver. Que a vida de Cristo em você seja perceptível a quem estiver à sua volta, e que você seja sal e luz nessa terra, sendo um anunciador das verdades do Evangelho. Vocês saíram do acampamento do fim de semana passado, no gás, cheios do Espírito. Quando assim estamos, queridos, não é debaixo da mesa que nós colocamos a luz do nosso Senhor, mas é sim no velador, para que todos enxerguem. Então que vocês saiam daquela porta, prontos a anunciar as verdades do Evangelho da graça, que fez tudo pela vida de vocês.
Que vocês se coloquem a serem usados pelo Senhor, onde estiverem, a começar na casa de vocês, no respeito e na honra que vocês devem aos seus pais, aos líderes de vocês, aos seus patrões. Tudo quanto fizer, façais de todo o coração, não como para homens, mas para o Senhor. E diante de tantas aplicações que a gente pode tirar de um estudo como o de hoje, eu quero deixar 3 para que fixe a mente de vocês. O primeiro é que o Senhor foi absolutamente soberano em todo este episódio. Jesus, ele se entregou de forma voluntária, como uma ovelha que caminha para o matadouro. Jesus se entregou a pecadores por amor de pecadores. E mesmo em momentos de aparente derrota, trazendo uma aplicação a nós, o Senhor faz triunfar a sua vontade boa, perfeita e agradável. Aquele momento parecia que tudo ia dar errado para o Senhor Jesus. Mas o Senhor usou aquele momento, usou aquele beijo, para que aquela cruz rude redundasse num reino estabelecido. Em muitas e muitas vidas alcançadas. Em muitas e muitas ovelhas arrebanhadas para o seu aprisco. E o Senhor Jesus diz que nenhuma das ovelhas ele perderá de suas mãos. E Jesus é a garantia da minha e da sua salvação, meu irmão. Não depende de você. Esse é o primeiro ponto. O Senhor foi absolutamente soberano em tudo e é absolutamente soberano sobre tudo. O segundo ponto é que a perseverança e não a traição, elas devem ser a marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão persevera. Quem está aqui há mais tempo vai lembrar quantos que vieram aqui em cultos pós-acampa que hoje estão perdidos. E é por isso que eu posso falar que, com quase certeza que é muito mais que os 8% que aconteceu no ministério de Jesus. Simplesmente pela minha experiência aqui, no ministério da PIB. Que você possa perseverar, meu irmão. Não com a força do seu suor, mas com seus joelhos dobrados em oração, clamando a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Jesus foi traído pelos líderes, pelos discípulos mais próximos. Ele suportou solitariamente o martírio da cruz. E nós carecemos que o Espírito Santo de Deus e a fé que vem do próprio Deus seja derramada diariamente sobre o nosso coração, para assim a gente ter uma vida cristã firme, sadia. Você vai passar por dificuldade. Jesus não prega um evangelho de oba-oba e você vai vencer, você vai superar, e ursinhos carinhosos. Não. O evangelho verdadeiro é duro. Mas vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que o nosso Senhor Jesus nos fala na sua palavra. Se está difícil para você, coloque diante do Senhor o seu fardo. E o seu fardo se tornará leve. E nessa vida nós vamos passar perrengue, sim. Mas tenham bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu esse mundo. Então, o segundo ponto. A perseverança e não a traição são as marcas do verdadeiro cristão. E por último, as batalhas espirituais não são vencidas na espada. Não era a espada que Pedro tinha que ter sacado. Há poucos minutos atrás ele tinha que ter orado, e assim ele não fez. Pedro foi impulsivo. Ele não esperou a resposta sequer do Senhor Jesus. Ele não vigiou e ele não orou quando se fazia necessário. Pedro dormiu ao invés de fazer a vontade de Deus. E quando nós enfrentamos desafios, a minha resposta sua, ela não pode ser impulsiva, meu irmão. Eu sei que tem hora que, principalmente os homens, quer ir, já quer fazer. Fala, não, você levou esse assunto cativo ao coração do Senhor? Você orou sobre esse assunto? Você pediu direcionamento ao Senhor? Você falou com seus pais? Não desprezem o ensinamento dos seus pais. Agora, como pai, eu posso falar isso. Tem hora que a Lara, com 3 anos, ela acha que ela sabe alguma coisa. Não sabe nada. Não, papai, eu sei, deixa eu fazer. Fala, filha, vai dar errado. Professora Jaque que o diga, conhece a bichinha. Acha que sabe tudo. E você com 19, 22 anos, você acha que você sabe tudo. Teu pai tem 60, 55, viveu o dobro que você. É óbvio que ele vai saber mais que você. Então escuta o conselho dos mais velhos. Se você não tem um pai que seja uma referência de homem para você, uma mãe que seja uma referência de mulher para você,
Procure nos líderes da comunidade. As batalhas espirituais não são vencidas na espada, mas na oração. Era o que o Senhor Jesus ensinava a eles. Se diante desse sermão, você viu semelhança da vida de Judas, de Pedro, na sua, como eu vi na minha, que você se achegue diante do Senhor em arrependimento, clame misericórdia a Ele. Peça ao Pai para que Ele derrame o Espírito dEle sobre a tua vida. Irmãos, que nós possamos andar ao lado do Senhor Jesus, com passos de fé, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia que Ele voltará para nos buscar. A volta de Cristo é a esperança que tem que estar clara em cada amanhecer das nossas vidas. Que o Senhor use a tua vida para a honra e para a glória dEle. Em nome de Jesus, eu quero orar agora com vocês. Bondoso Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Obrigado por esse texto tão precioso que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que essa palavra ecoe aos nossos corações, trazendo transformação na nossa forma de viver. Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos. Oh Deus, nos faça perseverar na Tua palavra até o fim, Senhor. Que assim como Pedro, como Judas, nós não traiamos o Senhor. Antes disso, Pai, que nós vivamos de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. E quando nós chegarmos, às vezes, no fundo do poço, que o Senhor solte as cordas da Tua graça na nossa direção. E o Senhor nos fortaleça os músculos para podermos agarrar na corda da Tua graça e assim sermos tirados de lá, Pai. Obrigado porque, mesmo que nós passemos um dia pelo mais profundo dos poços que possam existir, nós sabemos que a corda da Tua graça é muito maior que qualquer vale que a gente possa se submeter. Nós sabemos que o Teu amor alcança-nos em qualquer lugar que estejamos, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Seu Filho. E obrigado porque Cristo suportou tudo aquilo por amor de nós, Senhor. Que Cristo seja forjado no coração desses jovens. Que Cristo seja forjado no meu coração. Que as nossas vidas agradem o Senhor, Pai. E que os nossos lábios o adorem. Que os nossos lábios preguem o Teu evangelho a toda criatura. Porque no dia que o último eleito Teu ouvir a palavra, as trombetas soarão e o Senhor voltará para buscar o Seu povo. Usa as nossas vidas para o louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.